Como é que a gente vai fazer para calcular a mediana desse conjunto de dados? Nós vamos ter que considerar duas situações. Quando você tiver uma quantidade par de elementos, você vai ter uma situação. Quando for uma sequência com uma quantidade ímpar, outra situação. E como a gente vai descobrir a quantidade de elementos? Lembre-se que a quantidade de elementos é indicada sempre pela soma das frequências, que aqui no caso é 10, é uma quantidade par. Então, como a gente vai calcular a mediana? Então, a gente vai pegar essa soma das frequências e nós vamos dividir por 2. Quando a gente faz isso, divide a soma das frequências por 2, nós vamos obter um valor que ele é a posição, eu disse a posição do primeiro termo central dessa sequência de dados em ordem. Então, por exemplo, o primeiro valor central é o quinto elemento. E o segundo valor vai ser o seguinte, que é o sexto elemento. Então, a gente precisa desses dois valores para calcular a mediana. Mas por quê? Porque quando você tem uma quantidade par de elementos, então você vai ter que calcular a média aritmética dos dois elementos centrais para determinar a mediana. Ou seja, nesse caso aqui, a mediana vai ser a soma dos elementos com aquelas posições, ou seja, o quinto elemento, mais o sexto elemento, e nós vamos ter ainda que dividir essa soma por 2. Então, essa é a mediana. Como calcular, descobrir quem é o quinto elemento e o sexto elemento? Nós vamos olhar lá para a coluna das frequências. A gente vai contar as frequências acumuladas. E quando passar dos 5, o acúmulo, nós teremos passado do quinto elemento. Por exemplo, nessa primeira linha só tem um elemento, que é o 20. Até essa segunda linha aqui, nós temos já 3 elementos. Um que é 20 e os outros dois, 25. Então, nós temos o primeiro elemento aqui na primeira linha, mais o segundo e terceiro na segunda. Mas ainda não chegou no quinto. Isso, não chegou. Por isso que nós vamos ter que somar mais ainda. Nós vamos somar esses 3 com mais 3 aqui embaixo, que aí dá 6. Isso significa que o quinto elemento e o sexto elemento estão nessa terceira linha. Mas quem são esses elementos? Esse quinto elemento e sexto elemento. Não se esqueça que esses elementos, o quinto e o sexto, são aqueles indicados lá na coluna do valor da variável, que é 30. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que somar 30, que é o quinto elemento, com mais 30 e dividir por 2. Quanto que dá isso? 30 mais 30, 60. Dividido por 2, 30. Então, 30 alunos é a mediana.